Glória a Deus. Que privilégio, que alegria, que bênção e que honra estar na presença do Senhor novamente. Que satisfação estar aqui com vocês outra vez para louvor e glória do nome do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem nos sustentado, porque Ele tem nos dado vitória diariamente. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Até hoje, 26 de junho de 2022, o Senhor cuidou de nós e nos deu vitória e nos deu forças e supriu as nossas necessidades. Eu agradeço a Deus. Não porque tudo seja fácil, mas porque Deus é fiel. E Ele cuida, e Ele supre, e Ele sustenta, e Ele nos dá vitória. Eu quero cumprimentar todos aqueles que já estão conosco nesta noite de domingo. Fabiane Mota, Gilberto Bispo, Tata Silva, Eliane Pereira, Jai Bessa, Paula Lima, Leila Oliveira, Ernestina Alves e Francinete Ferreira. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Natalina Alves, Nicleide Montrezova, doutora esposa, doutora esposa. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite. Renata Silva, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Nesta noite, nós adoramos a Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, é o socorro presente na hora da nossa angústia. Leoneide Almeida, seja bem-vinda. Deus abençoe. E nós precisamos aprender, como Paulo, que dizia: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Nós precisamos aprender com o apóstolo a estar contentes em qualquer situação. Mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que não haja alimento nos celeiros, nem vacas nos currais, e as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Daniane Melo, Cristiane Alves, bem-vindas. Deus abençoe. E que esta noite, noite na qual nós estamos pela 814ª oportunidade de ministração de live. 814 dias ministrando. Leila Brunose, Deus abençoe. 814 dias ministrando cura através da palavra de Deus. Reginaldo Santos, Deus abençoe. E nós somos gratos. Cleide Costa, Deus te abençoe, porque o Senhor tem nos dado diárias oportunidades de alcançar aquilo que está no coração dele. Eu quero incentivar você a compartilhar esta transmissão. Vamos juntos fazer isto agora? Vamos convidar pessoas para estarem conosco? Vamos usar esse mecanismo, esta ferramenta que a plataforma nos proporciona, que o pessoal chama de aviãozinho, de setinha, para convidar pessoas? Vamos disparar todas as setinhas que pudermos para convidar o maior grupo possível de pessoas, de almas, para estarem conosco nesta noite de gratidão a Deus. No primeiro dia da semana, no domingo, no qual nós iniciamos mais uma etapa
da nossa jornada sobre esta terra. Que eu e você sejamos agora canais de bênção, instrumentos nas mãos do Senhor para alcançarmos vidas, para celebrarmos o nome do Senhor através das redes sociais. Não perca tempo. Permita que o Espírito Santo seja exaltado através da sua vida e que muitas pessoas sejam alcançadas por meio de você e das suas conexões, dos seus contatos nas redes sociais. Sim, porque certamente você pode alcançar pessoas que eu não conheço e vice-versa. Assim, completaremos, como corpo, completaremos a obra conjuntamente. Leila Tenório, seja bem-vinda. Nilda Rabelo Reis, Graziele Cristina, Flávia Seara, Isa Gabriele, Deus abençoe todas vocês em nome de Jesus e sejam muitíssimo bem-vindas a esta noite de ministração da Palavra de Deus. Queridos, nós temos falado aqui de uma forma bastante clara, bastante simples e objetiva sobre qual deve ser o nosso foco diante das circunstâncias à nossa volta. Qual deve ser a nossa visão? Angélica Bonfim, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Rosângela Souza, Deus abençoe, seja bem-vinda. Falávamos na noite passada sobre Israel Malustosa, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Shalom. Sobre pedir a Deus que Ele nos ensine, ao invés de nos dar. Se você porventura não conseguiu acompanhar essa transmissão, basta que você recupere a live que está à disposição nas redes sociais, eu deixei gravada para você. Na noite anterior, que foi anteontem, falávamos sobre a oração, que muitos têm transformado as suas orações numa lista de pedidos como se fosse um disque milagres. Ora, Liliane Henrique, bem-vinda, Deus abençoe. Nós devemos orar de forma sábia. E a primeira atitude é reconhecer que nós não sabemos e pedir a Ele que nos ensine. Não transformemos nossas orações, nosso tempo que deve ser de comunhão com Deus. Raquel Barros, bem-vinda, Deus abençoe. A oração é para estabelecer conexão, a oração é para estabelecer união, a oração é para estabelecer relacionamento entre nós e o Senhor. Porque nós não sabemos nem orar como convém, por isso Paulo nos ensina lá na sua carta aos Romanos que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então, muitos têm tornado as suas orações numa lista de compras, numa lista de pedidos, como se fosse um disque milagres. Enquanto que o rei Salomão, falávamos sobre isso ontem, no segundo livro dos Crônicas, no capítulo 1, ele diz assim: Senhor, ensina. Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou conduzir esse povo? Me dá sabedoria e entendimento. Verônica Leal, bem-vinda, Deus abençoe. Porque ele pediu isso, Deus deu a ele isso e muito mais. E ele foi incomparável entre todos os reis que vieram antes dele e os que vieriam depois dele. Portanto, queridos, o que devemos procurar? Maria Livanete, bem-vinda, Deus abençoe, é orar para que Ele nos ensine. Reconhecendo, porque quando eu peço que Ele me ensine, eu me torno ensinável. E aí, a primeira conduta, de uma forma simples, humilde, é reconhecer que nós não sabemos. Porque o grande problema é que o crente, depois de algum tempo, ele começa a achar que sabe alguma coisa. Maria Joana, bem-vinda, Deus abençoe. Quando, na verdade, nós não sabemos nem orar como convém. Isso não são palavras do Alexander, são palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos. Falávamos sobre isso. Falávamos exatamente sobre este aspecto na noite, 2 dias atrás, de anteontem. Quando o apóstolo Paulo menciona, em Romanos 8:26, depois você pode recuperar essa informação. Nós não sabemos orar como convém. Nem orar nós sabemos, então vamos achar que sabemos alguma coisa. É mais,
coerente. Alexandra Rodrigues, bem-vinda, Deus abençoe. Reconhecer que não sabemos e humildemente pedir a Deus que nos ensine. Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina a estudar a Tua palavra. Senhor, me ensina a ouvir a Tua voz. Senhor, me ensina a pregar. Senhor, me ensina a evangelizar. Senhor, me ensina a orar como convém. Experimente colocar a sua vida diante de Deus. Senhor, me ensina a aniquilar a minha vontade. Senhor, me ensina a tomar a minha cruz e a negar a mim mesmo todos os dias. Senhor, me ensina. Porque nós não sabemos. Andréa Paz, bem-vinda, Deus te abençoe. Nós não sabemos sequer orar como convém. Eu estou aqui há 814 dias diariamente ministrando e eu ainda sou levado a dizer que não sei. Sou total e completamente dependente dele. Se ele não me der palavra para ministrar, eu vou falar o quê? Vou contar aqui causos. Samaritana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu vou contar aqui sobre a vida dos outros. O capítulo de ontem ou de anteontem de alguma novela ou seriado. Não, nós precisamos entender que dependemos dele. Porque tudo vem dele. É por causa dele. Laura Cedres, bem-vinda, Deus abençoe. Estamos aqui por causa dele. O próprio Paulo, o apóstolo, escreve aos Romanos, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não tenho visão, conhecimento, sabedoria alguma de mim mesmo. Cida Guedes, bem-vinda, Deus abençoe. Tem tudo a ver com ele. Cristo em nós é a esperança da glória. Se alguém está em Cristo é nova criatura. Perceba que tem tudo a ver com ele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. De novo, agora o salmista vai dizer que tem a ver com ele. É ele o meu pastor. De novo, tem tudo a ver com ele. E é impressionante que tem muitos crentes tentando agir do seu próprio jeito. Não, chá comigo coisa nenhuma, vai dar ruim lá na frente. Não, peraí, eu vou, vai nada, vai se estrupiar todo. Jacir, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Tá assim de líder, quebrando a cara, porque vai fazer do seu jeito por sua conta e risco. Aquiles Lins, seja bem-vindo, Deus abençoe. Tem a ver com ele, eu preciso ouvir a voz dele, tem que ser pela vontade dele. O próprio Jesus deixou isso tão claro quando ele ensinou na oração do chamado Pai Nosso. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. O próprio Jesus orou e nos ensinou a orar assim. Vós quando orares, orareis assim. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Tem a ver com ele. É a vontade dele. É o propósito dele, porque ele é soberano, ele é o Senhor. Conceição Albuquerque, bem-vinda, Deus abençoe. Precisamos entender que sem ele nada podemos fazer. João capítulo 15, Jesus deixa isso bem claro. Sem mim nada podeis fazer. Mas tem crente que acha que é comigo, deixa que a gente resolve. Adriele dos Santos, bem-vinda, Deus abençoe. É nada, vai dar ruim, vai dar treta. E se tentar resolver do seu jeito, vai piorar. Se tentar lidar com as suas forças, vai dar ruim. Osielda Faustino, bem-vinda, Deus abençoe. Tem a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Quando eu oro para que seja feita a vontade dele. Porque tem a ver com ele. É do jeito dele. É no tempo dele. É conforme o querer dele. Não é do meu jeito, não é da minha maneira de agir ou de pensar. Nós precisamos reconhecer que ele é que é o dono.
Mas tem crente que parece que depois de um certo tempo fica metido a besta e acha que resolve. E acha que dá conta. E acha que mata no peito. E cruza para o gol. Não é assim. Não é assim. Precisamos entender com muita simplicidade que não sabemos. Que somos dependentes dele. Que precisamos aprender com ele. Beredinis, Thelma Silva da Cruz, bem-vindas. Paula Bispo, bem-vinda. Deus abençoe. É dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você está aqui por causa dele. Você chegou até aqui por causa dele. Você foi salvo por causa dele. Você vai caminhar sobre a terra e um dia morar na glória se estiver com ele. Não adianta tentar liquidar a situação, a fatura é por sua conta. Não, é com ele. Nós precisamos nos remeter sempre a ele e não a nós mesmos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, dai glória. Tem gente querendo ficar com a glória para si. E todos sabemos o que aconteceu com o rei Herodes, que deixou de dar glória a Deus e foi comido por vermes. Imagina que morte dolorosa ele teve. Portanto, simplesmente por haver ficado com a glória para ele. O que nós precisamos entender, eu quero enfatizar isto nesta noite. Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser ouvir e obedecer. Bastante tratamos sobre isso na live anterior. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Porque é a vontade dele. É o que ele determina no tempo dele, conforme ele quer. O que nós precisamos fazer? Precisamos nos entregar. Tarsila Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. O problema, Keila Gouveia, Gilvânia Lima, bem-vindas, Deus abençoe. O problema é que tem muito crente querendo crescer. É exatamente o contrário. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aí quando o crente resolve querer crescer, a confusão está armada. Porque convém que ele cresça e não eu. Eu preciso diminuir. Ah não, mas eu quero... O que é que você quer? Cuidado com o que você quer. Nós vamos tratar sobre uma postura que Deus determina ao profeta. Diante da situação, ele manda, profetiza. Profetiza. E é sobre isso que nós queremos abordar enquanto você compartilha. Perceba que no capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel, depois você pode examinar o capítulo 36, até o versículo 15, Deus vai falando para que o profeta profetize. Olha o versículo 1. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Israel vivia um tempo de desolação. E Deus fala com Ezequiel dizendo, profetiza aos montes. Profetiza aos montes. Olha para o alto, Ana Belo, Socorro Costa, bem-vindas, Deus abençoe. Olha para o alto e começa a profetizar. Profetiza aos montes. Visto que os teus inimigos
Dizem bem feito. Será que você está vivendo momentos na sua vida em que teus adversários, em que teus opositores, Sueli da Silva, bem-vinda, Deus abençoe, estão simplesmente virando para você e dizendo bem feito? Olha a resposta que Deus manda Ezequiel entregar. Profetiza. Os inimigos estão dizendo bem feito, se deu mal, hahaha. E Deus fala para Ezequiel, olha para os montes e profetiza. Profetiza para esses montes. Laila, missionária, seja bem-vinda, Deus abençoe. Profetiza. Os lugares altos são a nossa herança. Começa a examinar. Eu não vou aqui cansar você discorrendo versículo por versículo, mas você pode examinar depois o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, do 1 ao 15. Deus começa a falar para Ezequiel, Ezequiel, profetiza aos montes. Os lugares altos são nossa herança. Gabriela Rocha, bem-vinda, Deus abençoe. Então você responde com a profecia. E a pergunta que fica para nós nesta noite. Você está pronto para profetizar? Você está pronta para profetizar? Mas estão falando, estão fazendo, estão isso, estão aquilo. Você está pronto para profetizar? Mas o inimigo, ele está agindo, ele está fazendo, ele está acontecendo. Você está pronto para profetizar? Mas a crise, o desemprego, a enfermidade, o problema no casamento, o problema na igreja, a fofoca, e isto e aquilo. Você está pronto para profetizar? Alane Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Mas o desemprego, a dívida, o nome protestado, a ordem de despejo. Você está pronto para profetizar? Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, profetiza aos montes, porque eu vou fazer. Vá examinando, vá lendo estes versículos. Ele vai dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Veja, por exemplo, o versículo 15. Eu não te permitirei jamais que ouças a ignomínia, a vergonha dos gentios. Não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos. Nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor. Ou seja, não vai mais ser vergonha, não vai mais ser perseguição, não vai ser mais desgraça. Pelo contrário, Karen, seja bem-vinda, Deus abençoe. O Senhor vai dizendo a Ezequiel, Ezequiel, profetiza. Profetiza aos montes. Profetiza aos montes de Israel. Comece a lidar com a situação que você está vivendo como um profeta. Comece a lidar com a situação que você está vivendo como um profeta. Nayara Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Por quê? Porque o profeta vê mais longe. Valmirete, bem-vinda, Deus abençoe. Lembra do que Eliseu orou? Senhor, abre os olhos desse moço para que veja. Porque o moço só estava enxergando os exércitos do rei da Síria. E quando Eliseu pede ao Senhor que abra os olhos do moço, o moço então vê que lá nos montes existem cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, em muito maior número do que os soldados do rei da Síria. Norminha Alves, seja bem-vinda. João, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. Aprenda a lidar com a situação como um profeta. Porque o profeta lida não com aquilo que ele vê, mas com aquilo que Deus diz. O profeta lida não com aquilo que é plausível, não com aquilo que é visível a olhos humanos, mas ele lida com a palavra do Senhor. Lourdes, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então comece a lidar com as situações à sua volta como um profeta. Afinal de contas, quem escreveu ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, como eu já mencionei no início, foi um profeta. Profeta Abacuque. Aprenda a lidar com a situação como um profeta. Você está lidando com a situação como? Como moço
ou como profeta? Você está pronto para profetizar? Você está pronta para profetizar? Deus fala para Ezequiel, profetiza aos montes. Ah, mas está tudo uma meleca. Profetiza. Ah, mas Israel está no cativeiro. Profetiza. Ezequiel viveu o tempo do cativeiro. Aquele período em que Israel foi dominada pela Babilônia. Foram feitos cativos por 70 anos. Ezequiel viveu essa época. Então era uma situação difícil. Mas eu tenho que olhar para a situação e agir como profeta. Você está pronto para profetizar? Você está pronta para profetizar? Você olha para a enfermidade e profetiza. Você olha para o problema do teu vizinho. Você olha para o problema da tua família. Você olha para o teu casamento e profetiza. Arielle Lima, Ana Silva, bem-vindas, Deus abençoe. Você olha para o teu desemprego. Você olha para a tua carteira de trabalho. Você olha para a causa na justiça, para aquele documento, para aquela intimação e profetiza. Você está pronto para profetizar? Você vai ficar abatido ou vai profetizar? Você vai ficar constrangido ou vai profetizar? Você vai ficar desiludido ou vai profetizar? O Senhor foi muito claro. E se você continuar examinando as Escrituras, você vai ver que o capítulo seguinte, que é o conhecidíssimo capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel está numa situação horrorosa, diante de um vale de ossos sequíssimos. E o que é que Deus fala para ele? Ô Ezequiel, acaso esses ossos podem tornar a viver? Aqui Ezequiel, jamais experimentado, diz assim, Senhor, tu sabes. E olha o que Deus fala para Ezequiel, então profetiza. Profetiza sobre esses ossos para que eles vivam. Xanda Souza, Deus abençoe. Profetiza para que eles vivam. Ou seja, se você quer que haja vida, profetiza. Se você quer que haja milagre, profetiza. Se você quer que haja resposta, profetiza. Se você quer que haja mudança de cenário, profetiza. Se você quer que haja mudança de contexto, de cativeiro, profetiza. Não é tempo. Por isso é que a gente precisa pedir a Deus sabedoria. Não é tempo de recuar, de se acovardar, de se intimidar. Profetiza. A questão é, você está pronto para profetizar? Você está pronta para profetizar? O crente tem que estar pronto para profetizar. Porque nós não somos guiados por aquilo que vemos, e sim por aquilo que cremos. Em Hebreus, o autor vai dizer a respeito da fé. Para profetizar. Jane Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso ter fé. Como é que está a tua fé? Está em dia? Andréa Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Você está pronto para profetizar? E a fé? Onde está a sua fé? Sim, para profetizar preciso ter fé. Selma Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Para profetizar é preciso ter fé. Sildete, bem-vinda, Deus te abençoe. E você está pronto para profetizar? Você está pronta para profetizar? Maria Cristina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Você está pronto? Declare. Nós vamos orar. Caderninhos de oração apostos. Giovânia de Leandro, bem-vinda, Deus abençoe. Mas para orar eu tenho que profetizar. Você está pronto para profetizar? Tem muita gente que manda pedido de oração como se estivesse terceirizando a oração. Ora aí por mim. Não. Ore comigo. Ana Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Ore comigo. Ore comigo. E nós vamos profetizar juntos. Ore comigo. Olha, tem a situação aqui da enfermidade do meu parente, da minha família, etc e tal. Ah, tem a situação aqui do desemprego. Érica Araújo, bem-vinda, Deus abençoe. Tem essa situação aqui, pastor, de uma causa na justiça, etc e tal. Ore comigo. E não ore por mim. Não se terceiriza. Não, eu vou profetizar. Eu vou profetizar.
mas vamos unir, vamos profetizar juntos. Vamos somar a nossa fé. E é isso que faremos agora. Nós vamos orar, não vamos estender demais essa live, não vou tomar seu tempo, eu sei que amanhã a grande maioria trabalha logo cedo, portanto não vamos tornar esse tempo aqui cansativo, nem muito longo, mas é necessário. É necessário que nós coloquemos o modo fé em ação. Ativa aí o modo fé. Você está pronto para profetizar? Você está pronta para profetizar? Pois é. É necessário que nós clamemos. Porque o justo viverá pela fé. Então, só nos resta uma coisa: profetizar. Você está pronto para profetizar? Então apresente a sua oração como a do profeta. Leia estes versículos. Leia estes versículos. Ezequiel capítulo 36. E você verá como Deus disse que Ezequiel deveria profetizar. E você pode tomar este ensinamento e começar a profetizar na sua casa, começar a profetizar na sua família, começar a profetizar no seu trabalho, começar a profetizar na sua saúde ou na saúde da sua família, começar a profetizar no emprego, na carteira assinada, começar a profetizar no casamento, começar a profetizar na vida dos seus filhos, começar a profetizar não como um covarde, mas como um profeta. Sim. Neide, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoe. Patrícia Teixeira, comece a profetizar. Você está pronto para profetizar? Você está pronta para profetizar? Torne a sua oração uma declaração profética de mudança, de transformação. Mude as suas palavras ao orar. A palavra tem poder. Senhor, eu profetizo. Olha como Deus vai tratando com Ezequiel. Tome isso para a sua vida. Não é à toa que isso ficou escrito. Tome isso para a sua vida. Use a sua Bíblia como instrumento, como espada poderosa. Tem gente que só sabe usar a Bíblia para enfeite. Ou para dizer que tem, sei lá. Para desfilar com ela por aí. Use a sua Bíblia como instrumento poderoso. Use a sua Bíblia. Sônia Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Cassiane Santos, use a sua Bíblia como espada para profetizar. Aprenda com este ensinamento do capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel, um dos profetas maiores de Israel. Aprenda a profetizar. Não, eu profetizo. Diante da situação, eu olho e eu profetizo para os montes. Já pensou profetizar para a montanha, gente? Isto é fé. Tanto que o próprio Jesus, ele disse, se você tiver fé como grão de mostarda, você vai dizer ao monte que se lance no mar. Pois é, profetizar para o monte. Mas tem que ter fé. Você está pronto para profetizar? Você está pronta para profetizar? Porque tem gente que pede oração, mas não está acreditando em nada. Sabe quando é que vai acontecer alguma coisa? Nunca. Ah, Deus não me ouviu. Você orou, ou você profetizou, ou você simplesmente se acovardou. Cláudia Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Eu profetizo. Eu profetizo. Cura, livramento, restauração,
milagre, transformação. Eu profetizo libertação. Eu profetizo salvação. Eu profetizo transformação. Eu profetizo. Você está profetizando ou está simplesmente falando? Por simples repetição. Você está profetizando ou está simplesmente balbuciando alguma coisa? Você está profetizando ou está simplesmente fazendo uma reza, uma repetição? Você está profetizando ou está simplesmente falando qualquer coisa? Você está pronto para profetizar? Você está pronta para profetizar? Pois é, profetizar requer fé. Você está pronto? Está pronta? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas comece a profetizar. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por todas estas vidas ao vivo conosco. O Senhor conhece cada situação, cada pedido de oração. Os pedidos que foram escritos aqui nestes comentários da live. Senhor dos Exércitos, nós unimos a nossa fé para profetizar. Profetizamos cura, profetizamos vitória, profetizamos livramento, profetizamos restauração, profetizamos restituição, profetizamos milagre, profetizamos vida. Em nome de Jesus. Ana Maria, Deus abençoe, seja bem-vinda. Nós profetizamos mudança, nós profetizamos graça sobre graça. Irene, Osana, bem-vindas, Deus abençoe. Nós profetizamos um recomeço. Pai, nós apresentamos também os pedidos que se encontram escritos nos cadernos de oração. Nós profetizamos. Elimeire de Jesus, bem-vinda, Deus abençoe. Nós profetizamos mudança, vitória, como quem profetiza aos montes. Nós profetizamos livramento, cura, salvação, sentença favorável, emprego. Nós profetizamos restituição, restauração. Nós profetizamos que seja feita a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a profetizar, como tu ensinaste a Ezequiel. Maria Helena Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Pai, nós apresentamos cada pedido de oração dos irmãos ao vivo e dos pedidos de oração dos cadernos de oração. Cláudia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Que esta noite, Senhor, seja uma noite de mudança. Mudança de cenário, mudança de cativeiro, através do poder de Deus. Nós profetizamos, Pai. Ensina-nos a profetizar aos montes, como tu ensinaste a Ezequiel. Ensina-nos, Senhor, a olhar para a situação e agir como profeta e não como moço, vendo o que não se pode ver pela fé. Ensina-nos, Senhor, a agir sempre como profetas. Profetas da casa do Senhor. Em nome de Jesus. Alcance, Senhor Deus, cada um dos que está conosco neste momento ao vivo. E aqueles que em alguma outra ocasião ouvirão estas palavras. Ensina-nos, Senhor, a profetizar. Em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, a vida de cada um nas tuas mãos. Nós profetizamos que a tua graça, que nos basta, seja derramada.
Em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Amém e amém. Helena, seja bem-vinda. Deus abençoe. E a gente fica por aqui. Como eu disse, nossas lives não são longas, são rápidas. 40 minutinhos, às vezes um pouquinho, quando extrapolamos 50 minutos. Então que você tenha uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana, uma segunda-feira vitoriosa e cheia da presença do Senhor. Encontro marcado para amanhã, neste mesmo horário, se o Senhor assim nos permitir. Até lá, fique com Deus, deixe o nosso abraço carinhoso e que o Senhor complete a obra em nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abraço. Fiquem com Deus, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.